Oi, família! Bem-vindos de volta ao nosso canal, que é dedicado a compartilhar experiências de maternidade e vida em família. Hoje eu quero mergulhar em um tema que eu acredito ser um dos mais interessantes. São as principais diferenças entre o sistema de saúde durante a gestação no Brasil e na Holanda. Se esse tema te interessa, então já se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa família. A gente já estava acostumado com o sistema de saúde no Brasil, onde cada empresa que a gente trabalhou forneceu um plano de saúde para os funcionários. Esses planos dão acesso a uma variedade de hospitais, de médicos, de clínicas e, na maioria dos casos, quase todos os gastos com saúde são cobertos pelo plano. Por exemplo, se você precisa visitar um médico, especialista ou até mesmo um hospital específico que você gostaria de ir, tudo é mais fácil. Muitas vezes você consegue agendar pelo próprio aplicativo do seu seguro. Eu sei que essa não é a realidade da grande maioria dos brasileiros, mas mesmo para quem depende do SUS, você pode sempre visitar uma unidade, um pronto-socorro e marcar um agendamento para qualquer especialidade que você precise. Eu sei que o SUS está longe de ser perfeito, mas no geral ele funciona e é gratuito. Agora, aqui na Holanda, a história é o oposto. Ter um seguro de saúde é obrigatório e cada pessoa que paga pelo seu próprio plano, com raras exceções em que a empresa paga para os funcionários. O acesso à saúde na Holanda começa com o GP ao invés de um pronto-socorro, que é o médico de família. Na nossa visão, ele é mais do que um obstáculo do que uma solução, porque você não pode simplesmente aparecer no hospital sem o consentimento do seu médico de família. Para você visitar um especialista, você precisa passar pelo GP. E o pior, ir numa consulta com ele normalmente é difícil, as agendas são lotadas, dependendo do lugar, o atendimento é péssimo, então é muito mais complicado de chegar onde a gente quer ir direto. Aí beleza, você vai lá, consegue um agendamento, e na maioria dos casos, eles olham para você, pedem para você aguardar alguns dias para ver se melhora e se não melhora, toma um paracetamol. É basicamente isso que acontece em todos os casos. É muito difícil eles te encaminharem para o especialista, mesmo quando você tem uma questão. E você nunca irá direto ao especialista se você não passar pelo médico de família e ele entender que você deve passar pelo especialista. A gente acabou de passar por uma situação super esquisita com a Chloe, onde ela teve uma alergia, a gente ligou para a emergência, eles olharam ela online, uma videoconferência com a gente para ver se estava tudo bem. Falaram, olha, não é uma situação de emergência onde vocês precisam de uma ambulância agora, porém, marquem com o médico de família para que ele encaminhe vocês para um especialista. E lá fomos nós. Bom, saímos agora da consulta, eu ia filmar ali dentro, mas achei chato, não dava pra filmar muito o consultório. Mas o que você achou, amor, da consulta? Ai, que tristeza, viu? Cara, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu mandei mensagem hoje para as minhas amigas falando, gente, já aconteceu isso com algum bebê de vocês? O que pode ser? Já me passem contato de especialistas no Brasil em relação à alergia, porque eu sabia que ia chegar aqui e não teríamos informação nenhuma. E foi exatamente isso que aconteceu. Não conversaram com a gente na emergência, mas falaram, é um caso importante de marcar uma consulta. Isso quando a gente ligou, né? No primeiro dia que aconteceu, a gente ligou pra emergência, porque a gente ficou um pouco desesperado, e eles falaram, ó, ela não vai morrer nem nada do tipo, mas vai no médico porque é importante. E aí, chegando aqui no médico, é o que a Rafa tá falando, né? A gente chegou na sala, falei, e aí, o que tá acontecendo? A gente contou todo o caso, como a gente ficou preocupado, mostramos vídeos, fotos de como a Chloe tava muito, muito vermelha. Vou colocar aqui agora na tela pra vocês verem. E ela falou, bom, é um caso complicado, porque não dá pra saber o que é. Não, o pior, ela nem olhou a Chloe. Ela não pediu pra ver no corpinho dela o que tava. A gente falou, a gente tem foto. Ela não pediu, ela pediu pra gente enviar se a gente quisesse pra ela colocar no arquivo. Mas ela não olhou a foto, sendo que teve consulta no Brasil que a gente fez online, que a pessoa fez questão de olhar e falou assim, olha, mas ainda assim acho que é melhor ver pessoalmente, fazer exame e tudo mais. E agora que a gente veio até aqui pessoalmente, ela não falou nada. A gente não precisava nem ter vindo. Frustrante. Ai, Deus. Bom, eu pessoalmente sou uma pessoa que também confio muito em um corpo se curar naturalmente e acho que no Brasil a gente toma remédio de forma excessiva, vai muito no médico, faz muitos exames.
Mas se você está acostumado a ter um atendimento assim no Brasil ou em outro país e chega aqui e eles falam para você, espera alguns dias ou toma um paracetamol, você não vai, você já está acostumado com coisas muito mais fortes, antibióticos, às vezes você já tem muito mais informações de você do que o próprio médico, então é muito complicado eles mandarem você para casa com um paracetamol. Tem gente com questões sérias que eles negligenciam muito, eles esperam muito para olhar, e a gente já sabe o que deveria estar sendo feito. Então, acho que essa é a coisa que mais incomoda os internacionais aqui em relação à saúde. Bom, agora vamos falar de gestação. Se você está grávida aqui na Holanda, o processo é outro. Quando eu engravidei, eu fiquei morrendo de medo, eu não sabia nem por onde começar, porque o meu plano ainda nem estava ativo. Então eu fiquei muito preocupada e a primeira coisa que eu fiz foi tentar buscar brasileiras que trabalhavam nessa área aqui na Holanda, que pudessem me explicar como que funcionava, o que eu devia fazer primeiro, por onde eu devia começar, quais eram os caminhos e como funcionava o sistema aqui na Holanda. E foi assim que eu encontrei a Michelle, uma doula aqui na Holanda, que topou me explicar tudo, mesmo sem ter certeza se eu ia ser da Holanda dela. E marcamos um horário e aí ela me explicou passo por passo como as coisas funcionavam e eu vou contar agora um pouquinho para vocês. Então deixa eu explicar agora exatamente o que você precisa fazer. A primeira coisa é garantir que você tem um plano de saúde ativo e saber qual plano é esse, o que está incluso, se ele é básico ou não. Se o seu plano cobre sessões que você gostaria de fazer ao longo da gravidez, como hypnobirthing, curso de maternidade, de amamentação, atividades físicas para gestantes. Tem muitos planos que cobrem sim, que reembolsam essas atividades, mas o básico não. E se for o plano básico, é importante você já saber o que está incluso nele. E se você quiser fazer um upgrade para um plano melhor, uma dica importante é que essa mudança de plano você só pode fazer em dezembro. Então tem que ficar ligada. Eu deixei passar essa data, acabei ficando com o plano básico, fiz uma série de cursos, mas de fato não fui reembolsada. E às vezes esses planos reembolsam até o serviço de doula. Então, depois de ter o plano ativo, você deve procurar a sua midwife, que é a parteira. E aqui elas trabalham ou de maneira independente ou numa clínica com outras midwives. Normalmente, aquelas que trabalham individualmente, de forma independente, elas têm alguns serviços que não são cobertos pelo convênio básico, que você deveria pagar à parte e, dependendo do seu caso, ser reembolsado ou não. Mas na clínica, normalmente, tudo é coberto pelo seu convênio e costumam ser cerca de 5 profissionais diferentes. E a ideia é que cada vez que você vá na clínica para uma consulta, você passe pelo menos uma vez com uma outra parteira. Assim você conhece todas e elas trabalham em plantão. No dia do seu parto, você não sabe quem vai estar lá. E aí é importante você conhecer todas elas para que você possa ter passado por alguma experiência, já ter alguma conexão ali com a pessoa que talvez venha fazer seu parto. Eu acho que um ponto importante para a gente pensar aqui é que apesar de você não ter o seu obstetra de confiança, que no Brasil a gente sabe que a maioria já está muito enviesado e vai querer fazer uma cesárea em você, em algo do tipo, aqui isso de fato não acontece, porque como todas elas trabalham de plantão, aquele dia elas estão ali para fazer parto, não importa quanto tempo e pelo menos algum parto elas estão dispostas a fazer, de madrugada, enfim. Então, isso coopera muito para que os partos sejam mais naturais aqui e não essa indústria, né, da cesárea que a gente fala, que acontece muitas vezes no Brasil, partindo dos médicos de qualquer coisa cesárea, vamos agendar, é melhor assim, para que eles consigam se programar. Eu estava lendo até hoje uma mulher num grupo, né, de mamães que parto dela, a médica, na hora que estava terminando a cesárea, falou: nossa, foi demorado, hein? Perdi o meu jantar. Hoje eu ia experimentar comida indiana, algo assim. Tipo, horrível, né? Então, você tem as consultas regulares com a parteira, mas normalmente ela mede seu bebê, assim, com a mão, e os batimentos cardíacos com um aparelhinho. Já bem mais devagar, né?
não é comum ter na clínica já uma máquina de ultrassom, enfim, elas já fazerem esse exame ali mesmo. Normalmente elas te encaminham para um outro laboratório aonde você vai fazer. Wow, it's much bigger than last time. E ao longo da gravidez aqui, a gente costuma fazer de 3 a 4 ultrassons, se tá indo tudo bem, claro. Acredito que seja bem menos do que as mulheres estão acostumadas a fazer no Brasil. E é importante falar também que se você apresenta algum grupo de risco em relação à gravidez, tá com alguma questão de saúde, eles fazem um acompanhamento um pouco diferenciado. Normalmente é com um ginecologista. Nesse caso, eles pedem sim para você ter o seu parto em hospital, enfim. Então, existe para casos específicos esse tratamento mais especializado, esse acompanhamento mais de perto, mas para os casos que eles consideram que a pessoa está bem, está saudável, é protocolado e é assim. E no meu caso eu achei muito legal, porque na verdade não me deixou muito ansiosa, sabe? Com, putz, será que tem coisa acontecendo? Um monte de exame para ver, muita coisa para pensar. Eu fui percebendo que se eu estava sendo acompanhada pela parteira é porque as coisas estavam estáveis. Achava estranho ela medir as coisas ali com a mão e tudo mais, mas funciona, né? É o que eles fazem há anos aqui e deu certo. Então, no final das contas, eu achei que foi legal ser desse jeito. Os holandeses acreditam que se tudo estiver indo bem, não é necessário intervir tanto. Então, por exemplo, exame de sangue, eu acredito que eu fiz uma vez só aqui durante a gravidez. E uma série de coisas que a minha obstetra no Brasil tinha me explicado como funcionaria para eu ver se eles vão fazer aqui também, de fato nem foram citadas aqui. E no fim, tudo bem, porque como eu falei para vocês, realmente só vão para os casos de ginecologista, onde o acompanhamento é mais de perto, quando eles entendem que tem uma necessidade, tem alguma coisa um pouquinho fora da curva. E eu daria a dica também de buscar uma doula que fale a mesma língua que você, ou que veio do mesmo país que você. Assim você tem pelo menos a garantia de alguém que vai falar a mesma língua que você no parto, você não vai precisar se preocupar na hora de se expressar. Acho que isso ajuda muito. Já é um momento tão tenso, tão difícil, e aí você pelo menos tem alguém que, se for o caso, se ninguém estiver te entendendo, ou você não estiver entendendo, né, porque a gente vai lá pra Partolândia, pelo menos você consegue se comunicar com essa pessoa vai te ajudar e vai ficar tudo bem. E agora eu quero falar da experiência mais incrível que eu achei de ter bebê aqui na Holanda e mais diferente, que nunca tinha ouvido falar de nada igual, que é a kraamzorg. A kraamzorg, eu não sei se é assim que se fala, mas ela é uma enfermeira pós-parto que ela vai ficar na sua casa os 8 dias consecutivos depois que você teve o seu parto. Ela não vai dormir lá, mas ela pode vir todos os dias entre 9 e 5 horas da tarde. Diferente do Brasil, que depois que você tem o seu parto, você costuma dormir uns 2 dias, 3 dias na maternidade, não sei exatamente. Aqui, se você foi para o hospital, porque em muitos casos os partos são feitos em casa ou em casas de parto, que são acoplados a hospitais, mas não tem a mesma estrutura de um hospital. Bom, então se você tá lá no hospital, você dorme lá no dia do seu parto, basicamente. E olhe lá, se foi de manhã, provavelmente até a noite você pode ter sido liberada para sua casa. Parece assustador, mas na verdade é porque a enfermeira já vai para sua casa no dia que seu bebê nasceu. Ela não dorme lá, mas ela vai e volta todos os dias para te ajudar nesses primeiros dias. Isso é incrível, assim. Eu não sei explicar o quanto foi importante. Pra ser muito sincera, eu achei que ia ser muito esquisito ter alguém em casa nesses dias, alguém que eu não conheço, sei lá, falando holandês, não sabia nem se elas falavam inglês direito. Você, pra escolher a sua kraamzorg, assim como a midwife, normalmente é uma empresa que tem várias kraamzorgs e você se inscreve lá, fala quando vai ser o seu parto, e elas vão buscar quem poderia atender na região, quem tá livre aquele mês. Então você não conhece antes a sua kraamzorg. Isso deixa a gente muito receosa, mas também é um serviço bem padronizado, assim, de tudo que eu ouvi das minhas amigas também, elas viveram experiências muito parecidas.
que a Cramdog tava ali todos os dias pra garantir que você vai descansar, que você vai conseguir cuidar do bebê nos primeiros dias e que as coisas ali principais vão fluir. Então ela pode te ajudar com limpeza de casa, ela pode fazer comida pra você, ela olha como que você tá seguindo com a amamentação, se você precisa de ajuda, ela te ensina a dar o primeiro banho, trocar fralda, tudo assim nesses primeiros dias ela vai te ajudar, o que é incrível, assim. Eu lembro que eu tava numa fase muito insegura, né, mãe de primeira viagem, tudo muito esquisito, e às vezes eu sentava ali na cama querendo descansar, super insegura, abalada, e ela falava, você tá indo muito bem, vai dar certo. O que te aflige? Deixa eu te ajudar. Então, nossa, foi maravilhoso. Acho que a melhor experiência que eu vivi tendo filho aqui na Holanda. Foi muito incrível mesmo. E nos primeiros dias pós-parto, eu também recebi visitas das parteiras em casa. Então, isso eu achei muito legal, muito diferenciado, muito melhor do que estar numa maternidade. Claro que você descansa, mas você não aprende, você não tá dentro de casa, acaba recebendo muita visita. Então, achei sensacional essa experiência. Ah, gente, é isso. Apesar de muito frustrada com o sistema de saúde geral na Holanda, a gestação em si, todo esse acompanhamento gestacional, eu achei muito incrível. Eu também quero contar sobre o parto, mas isso é assunto para um outro vídeo. E se vocês quiserem indicações de profissionais que trabalham nessa área, são brasileiras, moram aqui na Holanda, deixem um comentário que eu posso passar os contatos que eu conheci, ou de amigas também que contataram e conheceram. E se inscrevam no canal, comentem aí se vocês são mães, também vivendo essa situação fora. Vamos compartilhar experiências, se ajudar. E é isso, gente. Até a próxima!